Estamos, a partir de agora, falando da área trabalhista. Estamos falando num setor que atinge diretamente as corporações e aqui, hoje no CIMEX, a gente vem com uma palestra aí do Victor Russomano Júnior, nos falando sobre a jurisprudência trabalhista atual, falando num setor que realmente atinge qualquer negócio do início ao fim, e aí a gente vê a importância da parte legal hoje, porque qualquer coisa mal feita implica em autuações, notificações, e é um custo que a grande massa empresarial hoje não tem dinheiro para pagar. A gente tem, cumprindo tudo, a coisa é complicada, e a complexidade disso, que é uma coisa que a gente comentava rapidamente antes da entrevista, que deixa o empreendedor, o empresário, além de preocupado com uma deficiência até para administrar o seu negócio, para cumprir uma legislação que é complexa, né, Vitor? Não apenas a legislação é complexa, mas a jurisprudência ela é muito insegura. Ou seja, há variações na jurisprudência, no entendimento dos tribunais trabalhistas, e muitas dessas modificações implicam ônus crescentes para o empresário. Além de um detalhismo e de insegurança, a eliminação de mecanismos de conciliação individual ou coletiva, e o custo trabalhista torna-se excessivo. Vou lhe dar um exemplo interessante. As empresas, por deficiência da prestação estatal e de logística e de insegurança, utiliza, por exemplo, equipamentos de segurança para o transporte de cargas. É um índice alarmante, aproximadamente um roubo de carga a cada 2 horas no país. O empresário vê se é um custo que pode chegar a 15% do custo da empresa, vê-se obrigado a técnicas de proteção do veículo, da carga e do motorista, do próprio trabalhador, como, por exemplo, o rastreador, o satélite, a escolta armada. Algumas cargas necessitam de helicópteros para a proteção, como telefones celulares, e sabe qual é a consequência? Estes equipamentos, esses mecanismos e métodos são tidos como, ainda que indiretamente, como fatores de controle da jornada de trabalho, o que gera para o motorista direito a horas extraordinárias. Então, o empresário vê-se compelido a substituir e suprir o Estado na segurança, e, ao fazê-lo, tem o custo, e, além disso, na área trabalhista, reflete no pagamento de horas extraordinárias. Este é um exemplo da situação em que nós estamos vivenciando. Na realidade, hoje não tem nem como repassar esse custo para o cliente, porque ninguém está aceitando aumento hoje. Isso vai se agravando. A cada momento tem uma norma, uma lei, uma regra nova que aumenta. Não tem nada para baixar custo, é só para aumentar, né? É só para aumentar, e algumas vezes ultrapassando-se os limites do razoável e do bom senso. Vou lhe dar um outro exemplo, até para orientação dos empresários. A jurisprudência entende que 5 minutos antes ou depois da jornada de trabalho, no início ou no término da jornada, se ultrapassados 5 minutos do empregado no interior da empresa, isso significa tempo de serviço e, portanto, hora extra. A partir do momento que ele entra na portaria da empresa até o local de trabalho, se ultrapassados 5 minutos, tem-se hora extraordinária de serviço. Pois bem, em muitas empresas, esse trajeto é percorrível em menos de 2, 3 minutos. Mas a empresa proporciona serviços para os trabalhadores. Bancários, bancas de jornal e revista, lojas de conveniência, e inclusive refeição gratuita subsidiada pelo empregador. Obviamente, utilizando esses serviços, uma alimentação facultativa e gratuita, o empregado vai despender mais de 5 minutos. Qual é o resultado? Além de fornecer alimentação, o empresário terá que pagar hora extraordinária. Aquele período de um benefício extralegal, espontâneo, favorável para o trabalhador, torna-se um encargo, tempo à disposição do empregador. Então, não só o detalhismo da legislação, mas de 5 minutos, tem-se que computar agora minutos e segundos, né? Mas o custo é acrescido. E isso significa o quê? Significa que o empresário se vê desestimulado
pelas consequências jurídicas e econômicas, a concessão de benefícios para os trabalhadores. E agora, até o próprio questionamento da terceirização, agora, toda essa gama de discussões que a gente está vivendo, fica, na prática, aqui o que a gente está vendo, a grande massa que são pequenas empresas, os empresários de pequenas empresas, completamente perdidos, não sabem o que estão fazendo, está deixando o barco correr, cada um fazendo o que quer, e ele aqui no dia a dia não sabe o que ele vai fazer, porque é uma insegurança, inclusive jurídica, em vários termos trabalhistas, que a gente que tem uma empresinha, que tu tem empregado, aquilo que tu falaste, ou é o adicional, ou é a área ambiental, quer dizer, só implica em custo, e a gente vai perdendo a competitividade, produzindo cada vez menos, que é outra coisa, consequência, e tudo vai transformando o setor trabalhista num peso para o empresário aqui. Sim, na área da terceirização existe uma insegurança total. A matéria é disciplinada basicamente por uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho. Para ela ser editada à época, fixou-se, a título de compromisso para obter a maioria do tribunal, um conceito da atividade em que é possível a terceirização. É a atividade meio. Na atividade meio é possível a terceirização, na atividade fim, não, é irregular. Ocorre que nem o Tribunal Superior do Trabalho consegue definir o que seja atividade fim ou atividade meio. O entendimento é variável, mesmo porque esse conceito não é jurídico. Para definir se uma atividade é fim ou meio, eu tenho que consultar um engenheiro do trabalho, um administrador, algum especialista de outra área, mas não um operador jurídico. Então, veja, a matéria é tratada por um verbete jurisprudencial que estabelece um conceito indefinido e até o momento não definido. E o Instituto da Terceirização não é o analisado, propugnado, defendido ou combatido sob uma ótica técnica, prática, real, mas sim sob fatores ideológicos de precarização, que nem sempre existem. Muitas vezes, o trabalhador terceirizado tem nível remuneratório e condições de trabalho superiores à dos empregados primarizados, porque ele presta um serviço especializado, o que proporciona redução de custo e maiores vantagens. Então, terceirização não é sinônimo necessariamente de precarização. É verdade. E a insegurança é total. Total. E a gente aqui tentando produzir e competindo, e a gente vê a produtividade caindo cada vez mais. E o grande tema, eu acho que é essa complexidade. Eu sei que o advogado é um paraíso no Brasil, porque tu não consegue fazer nada. Sem contador e advogado, tu não abre negócio, nem vai. Mas a orientação, o que a gente pode passar para o empresário, de que ele faça no dia a dia o procedimento normal, além de ter o seu contador, de pesquisar, uma orientação para o mercado até. A consulta antes de tomar qualquer medida na área administrativa, ainda que aparentemente não tenha repercussão nas relações de trabalho, consulte um especialista que esteja a par efetivamente da legislação e da jurisprudência, que é muito mutável. E uma mensagem, quase um apelo. Na legislação trabalhista, cujos princípios básicos estão corretos, históricos, não podem ser meramente esquecidos ou olvidados, é necessário introduzir mecanismos de mérito e produtividade. Isto que mencionou. Não há na legislação trabalhista ou na jurisprudência nenhum mecanismo de incentivo a isto, que são os fatores básicos de desenvolvimento. Na prática, a coisa é complexa. Sim. Vá buscar um profissional. O Victor está aqui, Victor Russomano Júnior, trazendo a sua experiência, seu trabalho, vem lá da base, lá em Brasília, onde na prática se discute as leis, e leis têm que ser cumpridas, né? Cada um interpreta o que quiser, o Brasil é feito disso, mas na prática é cumprir a lei. E a lei, quando ela é dúbia e quando ela tem problema, complica para quem produz, né? Sim, não há dúvida nenhuma. A dúvida é um custo, é um ônus. É verdade. Victor Russomano, palestrante aqui no CIMEX, falando sobre a jurisprudência trabalhista atual, mostrando que a coisa é complexa. Para você que é empresário, você que está no mercado, converse com o seu sindicato, converse com o seu contador, entre em contato com o advogado, vá ver a parte legal. Porque quando a gente é acionado, tem uma multa, tem uma ação, isso é um custo, é um dinheiro jogado fora pela janela, porque tu vai ter que fazer o procedimento normal, né? Sim, não há dúvida. E quando tem dúvida, vai ter que discutir. E a própria discussão e as ações é um custo também para a empresa.
Sim, não há dúvida nenhuma. O processo em si já é oneroso. Ainda que tenha uma improcedência do pedido inicial, o empresário já teve um custo no processo. Aí o seu Victor Russomano Júnior, aqui no CIMEX, falando e mostrando um pouquinho da importância da legislação trabalhista que atinge todos nós, empregados, trabalhadores, patrões, enfim, todo mundo. E o CIMEX traz essa informação como profissionais para qualificar e fazer com que você tome uma decisão mais qualificada, com menos ônus para o seu negócio. Com gente de qualidade se faz um mercado realmente melhor.